é mais um dos presentes que Deus nos deu para congregar conosco. É meu sobrinho de sangue e um filho que eu tenho muito carinho, né? Um filho da igreja. Eu quero orar por você, pedir a você que coloque as mãos para cá. Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu oro pelo teu filho Rafael Moreira. Sempre tem usado de forma surpreendente, e nós oramos para que hoje não seja diferente, que possa ser um canal de bênçãos para cada vida aqui presente. Derrama o teu óleo sobre ele, Senhor, e que possa transbordar em nós também. Te pedimos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? A graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Mais uma noite onde o Senhor, Ele, costumo sempre dizer, Ele nos presenteia. É um presente estar na presença do Senhor. É um presente poder falar deste amor glorioso e o quanto que Ele é bom em nossas vidas. O quanto que Ele surpreende a nós dia após dia. Você está feliz com Jesus hoje? Ô glória! Você está feliz com Jesus hoje? Então, como você está feliz com Jesus, eu vou ser rapidão. 15 para meia-noite eu entrego, você vai embora. Pode ser? Tá combinado assim? Glória! Temos um aqui. Aleluia! Queridos, eu quero compartilhar com você um texto. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 15. Você que nos acompanha online, que Deus abençoe sua vida, continue conosco. Deus tem uma palavra para a sua vida essa noite, em nome do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 15. Diz assim o texto: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse-me mais Abrão: eis que não tens dado semente a mim, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. Amém? Gênesis capítulo 15, grave este capítulo esta noite em nome de Jesus. Tome seu assento, em nome de Jesus. Amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, é muito interessante que a Bíblia Sagrada, ela
traz em seu ímpeto a promessa do nosso Deus desde a criação. Desde que nosso Deus instituiu a terra, desde que o nosso Deus criou em 6 dias tudo que temos, o nosso Deus, ele já é e sempre foi um Deus que tem as suas promessas para aqueles que o servem. Deus é aquele que, quando institui uma promessa à sua igreja, quando institui uma promessa à sua serva, ao seu servo, quando ele institui uma promessa a um povo, quando ele institui uma promessa a um reino, ele nunca deixou de honrar. Porque este Deus que servimos, ele não é filho do homem para que minta, e nem para que se arrependa. Ele é um Deus que, quando olha para um povo, para uma igreja, para um servo, e ele, de uma forma, através de um profeta, ele usa o pregador, ele usa a irmã que vai te abraçar, ele usa o irmão que vai te entregar uma profecia, ele usa alguém que está passando na rua, ele usa alguém que você nem conhece, e olha para você e diz: ei, aquilo que eu lhe prometi não morreu. Aquilo que eu prometi para a tua casa, para a tua família, aquilo que eu prometi para o teu ministério, aquilo que eu prometi para a tua vida, não morreu. E o mais interessante disso é que nós, como meros seres humanos, temos uma capacidade limitadíssima de entender entre fazer a promessa e cumprir a promessa. Nós temos uma dificuldade no hiato de tempo entre Deus olhar para você e falar: eu vou salvar a tua casa, até o momento que Deus vai e salva. Nós temos uma dificuldade extrema em entender o momento que Deus vai fazer isso. Nós temos uma complicação lá de Eclesiastes capítulo 3, que para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de fazer tudo. Mas nós temos uma dificuldade entre a promessa e o cumprimento da mesma. E isso nos traz para um cenário de Mateus capítulo de número 7, onde a Bíblia vai dizer que algumas casas, elas são colocadas como que areia, outras como rocha. O que isto significa? Significa que alguns que recebem a promessa por parte de Deus, elas são como uma palmeira. O vento vem, e o vento vem com força, e ele te entorta, mas ele te entorta com força, mas você desce, 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 e quando você chega lá no chão, quando está todo mundo achando que você vai quebrar, você volta. Quem tem a casa na rocha, ele não está preocupado o que vai acontecer amanhã, ele não está preocupado o que vão falar dele, ele não está preocupado o que a família está achando, ele não está preocupado o que vai acontecer, ele está lá em Mateus: como os passarinhos são cuidados pelo Pai, assim o Senhor cuidará de ti. Entenda, a promessa de Deus é muito maior do que você pode imaginar. A promessa de Deus para a tua vida é muito maior do que você pode imaginar. E eu vou repetir até tu dar glória. A promessa de Deus é muito maior do que você pode imaginar. Quando Deus olha para Abrão, escute, não é Abraão, é Abrão. Quando Deus olha para Abrão, Deus diz: aos 75 anos, vou eu dar-te um filho. Mas eu já sou avançado de idade. Sarai
já é avançada de idade. Como teremos um filho? No texto que lemos, ele vai dizer: até meu servo tem filho. Será que é Eliezer Damasceno o filho que vai herdar a posteridade, já que eu não posso ter? Será, Senhor? E Deus diz aos 75 anos: eu tenho uma promessa para se cumprir. Não, você não pegou. Deus olha para um casal que é infértil, aos 75 anos de idade, de bengala, andando na rua, ninguém dava nada. E alguém que cria na promessa olhava para o casal e dizia: hoje tem, né? Hoje vem, hoje, quem acredita na promessa, não está preocupado se você tem 20, 30, 50, 70, 80 anos, ele está preocupado em quem é que fez a promessa, e se foi o Senhor dos Exércitos que fez a promessa, pode passar de geração em geração, pode passar o céu e a terra, pode passar todo mundo, mas a promessa fica de pé. É tão interessante que a promessa é feita aos 75, mas ela é cumprida com quase 100. A promessa é constituída com 75 anos de idade, e durante 25 anos Abraão olha para Sara e diz: e aí? Ela olha para ele e diz: vamos continuar tentando. Mas já estamos com 80, bora? Mas já estamos com 90, bora? Por quê? Porque ele foi considerado imputado como pai da fé. Se ele prometeu, não importa as circunstâncias aqui embaixo, porque maior do que as circunstâncias aqui embaixo é quem criou tudo lá em cima. Então deixa eu aqui, depois dessa analogia, depois dessa introdução, deixa eu abrir para você, para ver se você vai entender essa noite. Deus entrou na tua casa, Deus entrou na tua família, Deus entrou no teu casamento, Deus entrou nos teus filhos, na tua parentela, e essa noite Deus te traz aqui para dizer: nenhuma das promessas que eu fiz caiu, nenhuma das promessas que eu fiz caiu, nenhuma das promessas que eu fiz caiu. Mas olha, pregador, a minha vida tomou um curso diferente, não foi nada do que eu imaginei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ele acha que pode ensinar Deus, ele fica dizendo: mas existe uma promessa, mas olha, eu tive filho antes, eu tinha uma promessa, mas eu perdi o emprego, e agora, e a renda, nossa, eu tinha uma promessa, mas ele me largou, ela me largou, ele não me quer mais, e o Senhor está dizendo: enquanto a minha promessa estiver de pé, pode dar tudo errado aqui embaixo, mas eu garanto a promessa lá de cima. Pode dar tudo errado aqui embaixo, mas eu garanto que você vai levantar a bandeira da vitória. Ei, eu estou dizendo para você que o Deus que realiza a promessa está aqui essa noite. E eu estou dizendo para você, que se tu crer, tu verá a glória de Deus hoje ainda. E eu estou dizendo para você, que você não veio aqui passear ou rever amigos, você veio aqui adorar o Deus da promessa, o Deus de aliança, e se esse Deus está aqui essa noite, Ele vai cumprir essa promessa na tua vida, Ele vai cumprir. Ei, escuta, irmão, esse texto ele é tão incrível, ele é tão esplêndido, só que tem um detalhe: Deus é Deus em qualquer lugar, amém? Qualquer lugar Ele é Deus, mas me chama a atenção, que lá no comecinho do capítulo 15, um pouquinho antes, no final do 14, Ele tira todo mundo de Ur dos Caldeus. Ele pega Abraão e o texto começa assim: e um anjo falou para Abraão: sai da terra, do meio da tua parentela, e vai. Falou para onde? Falou fazer o quê? Sai e vai.
sai e vai. Essa é a parte mais dolorida da promessa, porque está cômodo, você está bem, você está estável, ninguém está te criticando, ninguém está falando de você, você está aqui, você está bem, eu estou aqui, na minha casinha, eu estou em Ur dos Caldeus, deixa eu aqui, e o Senhor está dizendo, enquanto você não sair de Ur dos Caldeus, eu não te mostro a terra que mana leite e mel. Deus não perguntou, Deus disse, sai, esse lugar não é lugar para quem tem promessa, é sai e vai. Perceba, a concepção e a definição da promessa de Deus está condicionada. Ele só faz a promessa depois que Ele manda ele sair. Porque Deus não cumpre uma promessa gloriosa no meio de qualquer coisa. Deus não faz algo grande e glorioso no meio de qualquer lugar. Ele tem um projeto, Ele tem um plano. Deus não faz qualquer coisa, vamos ver no que vai dar, vamos dar um puxadinho, vamos fazer um negocinho. Deus não trabalha assim, Deus tem um começo, um meio, um fim, Deus tem um plano. E é aí que você não está entendendo. É aí que Deus está falando com você, e você dizendo, não é comigo não, eu vou ficar aqui mesmo, em Ur dos Caldeus. Deus está fazendo igual a jumenta, está batendo, e você dizendo, não é comigo não. Deus está pegando você. E você dizendo, não, é com o pastor isso aí, ele tem cargo. Enquanto você ficar em Ur dos Caldeus, você vai ficar sem promessa. Mas a hora que você tomar uma atitude, repita comigo assim, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei com quem eu vou. É só levanta, Dani, e vai. Quem é que está mandando? É o prefeito da cidade? É o pastor, é o pregador? É o rei dos reis. É o Senhor, e você está aí, não é comigo não. Ei, eu tenho uma obra grande na sua vida, eu vou te usar no ministério, eu vou te usar no louvor, eu vou te usar na palavra, eu vou te usar, e você, não, é com o Rafael na palavra, é com o Rafael, não é comigo não. Deixa eu em Ur dos Caldeus, deixa eu aqui, está cômodo. E o Senhor dizendo, qual é o momento que você vai se levantar e vai ir? Qual é o momento que você vai entender que o que eu tenho para a tua vida é tão grande, que enquanto você ficar em Ur dos Caldeus, você vai estar no meio de gente baixa, gente pequena, e eu quero te colocar dentre os príncipes. Mas você está aqui, não, deixa eu aqui, está cômodo, está tranquilo, está sossegado. Toda mudança vai gerar um desconforto. Toda mudança vai gerar um desconforto. Mas você tem que entender um negócio. O desconforto com Deus é alívio para a tua alma. Sabe qual é o problema? Quando você cria um desconforto. Quando eu crio um desconforto, achando que sei mais que Deus. Deus está dizendo, eu vou te usar. Eu vou fazer, eu vou levantar você, eu vou te usar lá na empresa. E você fala, eu vou pregar em outro lugar, na empresa não. Aí o Senhor fala, então eu vou fazer um jeito da minha promessa se cumprir, para tu pregar lá, mas vai ser do meu jeito. E aí, irmão, não quero ir por esse lado. Porque eu vou te dizer um negócio, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E não é eu e você que vamos atrapalhar. Então, ou a gente levanta e vai, ou Ele vai dar um jeito de levar a gente. E aí, se Ele der um jeito de levar a gente, você pode não gostar muito. Então, levanta a cabeça, estufa o peito, olha para cima, você é filho do rei. Para de olhar para baixo. Para de se diminuir,
Para de dizer que você é pequeno. Para de dizer que você não tem valor. O Deus que te fez promessa de Gênesis 12, que fez para Abraão, é o mesmo Deus que está fazendo para você aqui hoje. Levanta a cabeça e lembre-se quem é que te prometeu. Ele é o Senhor dos senhores. Oh, glória. Está faltando coragem, irmão. Você vai ficar aí até quando? Você vai ficar estagnado até quando? Levanta e vai. Olha o teu irmão aí, levanta. Vamos, irmão, diz para ele, levanta. Ajuda o pregador, levanta e vai. 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 É tão interessante o texto, escuta isso. Quando Deus faz a promessa, Ele fez a promessa para Abrão. Qual o significado de Abrão no hebraico? É pai de um grande povo. Só que é tão interessante isso, que no meio do caminho, entre a promessa e o cumprimento, ele tem um filho. Só que esse filho não foi de Sarai. Esse filho foi de Agar. E o filho de Agar se chamava Ismael. E quando Deus dá o significado de Ismael, ele diz, ele vai herdar um grande povo. Mas quando nasce o filho de Abraão e Sara, ele se chamou Isaac, que no hebraico significa sorriso. Nossa, você não pegou essa. Depois de 30 anos, Deus diz assim, toma o Isaac aí. Depois que ninguém está mais acreditando na promessa, Deus fala assim, eu vou gerar um Isaac para sorrir. Depois que ninguém mais acredita que é possível, Deus gera um Isaac na tua vida. Agora escuta isso. Deus não fez Isaac nascer até trocar o nome de Abraão. Ele se chamava Abrão, pai de um grande povo. Deus vai lá e troca o nome dele para Abraão, pai de uma grande nação. Escuta isso. A promessa certa vai chegar no momento que Deus espalhar o teu nome certo. A promessa vai chegar no momento que Deus espalhar teu nome de forma certa. Está chegando o quê? Ele tem um filho chamado Ismael. Ismael é pai de um grande povo, né? Como é o nome dele? É Abraão, pai de uma grande nação. Não casou. Aí Deus fala, relaxa que eu tenho tudo sob controle. Você não vai mais se chamar Abraão, você vai se chamar Abraão, pai de uma grande nação, porque o que eu vou fazer na tua vida, eu vou gerar uma semente em você, que ela vai ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o seu nome não vai mais dar certo nela. Não vai mais casar, não vai mais conciliar. Eu vou ter que trocar o teu nome para poder fazer a promessa acontecer. E quando, irmão, escuta isso, é tão interessante o texto, que quando Isaac nasce, você conhece o texto, que Deus pede o quê? Um sacrifício. E às vezes a promessa de Deus na nossa vida, quando ela acontece, a gente não consegue entender o propósito. E o propósito em cima da vida de Abraão era exatamente ele ser um patriarca da fé. Porque ele dizendo, eu recebi uma promessa com 75, eu fui abençoado aos 100, eu tenho um filho, o nome dele é Isaac, o nome dele é Sorriso, ele testemunha o que a gente precisa, que é sorrir. Aí Deus fala, pega teu sorriso, sobe e sacrifica. Uma perguntinha, você está pronto para ser abençoado na promessa? Eita glória. Você está pronto para ser abençoado na promessa? Você não deu muito glória que você entendeu o que eu falei, né? Você não deu muito glória que você entendeu o que eu falei. Você quer ver uma coisa? Olha que Deus fala para José. Ô José, olha tudo isso aí. Você conhece o texto? Sol, a lua, as estrelas,
os feixes se prostrando. Olha o sonho. Aqui foi o sonho, 17 anos. Onde é que ele foi cumprido? Na prisão. O sonho foi fora, mas o cumprimento foi na prisão. Quem tem promessa aqui? Diminuiu, né? Diminuiu, né? Aí você fala, mas se Deus é Deus, por que é que eu tenho que passar por tudo isso para a promessa se cumprir? Por que é que Deus tem uma promessa de libertar o povo do Egito, e quando liberta depois de 430 anos, e passa no Mar Vermelho, eles ficam 40 anos no deserto para chegar em Canaã? Você precisa ter testemunho, irmão. Você precisa falar do Deus que fez, e não só que aconteceu. Você precisa ter testemunho de tudo aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Você precisa ter testemunho de como é que começou, como é que andou e como é que terminou. Então, em nome de Jesus, não pare jamais, porque a promessa está chegando, a promessa está chegando, a promessa está chegando, a promessa está chegando. Está chegando. Tem gente que vai andando, irmão, sabe aquele andando, que falta só uma porta. Ela faz, esse negócio de crente não é para mim não. E ela volta tudo. O Senhor está dizendo, só continuar, não para, só dando glória e aleluia que eu garanto. Só dando glória e aleluia que eu garanto. Só dando glória e aleluia que eu garanto. Sai do meio. Agora entenda uma coisa. Tudo isso não vai acontecer se você não sair do meio da terra e da parentela. Entenda, o significado no hebraico de parentela aqui, ele não está dizendo de parente diretamente, ele está dizendo de pessoas convidativas que te levam para baixo. Então, como a Bíblia diz que não andarão dois juntos se não tiver de acordo, você tem que andar com gente que dá glória. Você tem que andar com gente que acredita no teu sonho. Você tem que andar com gente que acredita no teu chamado. Você tem que andar com gente que quando você estiver triste, cabisbaixo, e vai acontecer, pode ser você ser pregador, você ser pastor, você ser cantor, você ser obreiro, você pode ser o que for, você é um ser humano, você vai estar triste, você vai estar chateado, isso vai acontecer. A pessoa manda uma mensagem para você e fala, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Vamos orar? Vamos clamar junto? Vamos louvar? Você precisa desse povo. Mas quem é o povo que você tem? O povo que olha para você e diz, rapaz, para com esse negócio, isso aí não vai dar certo não, para com esse negócio, que negócio de sol, lua, o quê? Para com isso, enterra isso aí, você não tem qualificação para isso, você não tem patente para isso, você não tem dinheiro para isso. Aí vai de você. Sabe o que me chama a atenção? Escuta isso. Quando a Bíblia narra a história de José, na casa dele, não tem um momento que Deus usa ele. Mostra para mim aqui, não tem. Não tem um momento. Quando ele sai, começa. Quando ele sai do meio de quem não acredita, Deus vai lá honrar lá no meio de quem nunca viu ele. Deus joga ele lá no Egito como escravo. Aí Potifar compra ele e já começa. Está na Bíblia. Onde ele tocava, prosperava. E na casa? Não tem aqui. Aí tem mais. Ele vai preso. O padeiro e o copeiro chegam lá para ele para contar um sonho. Ele vai e manifesta todo o sonho. Ele diz, você vai morrer, você vai ficar vivo, vai falar para o rei, o significado é esse, é isso que vai acontecer. Escuta, copeiro, lembra de mim. Você lembrou? José gritou para o copeiro, lembra de mim, quando entrares na presença do rei. Você lembrou? Não, nem ele.
Mas no momento certo, ele lá no calabouço, Deus resolveu cumprir o sonho do garoto. E aí, num simples dia, ele sobe para o palácio, revela o sonho, e Faraó começa: a partir de hoje, você não desce mais lá. A partir de hoje, você não vai mais para a prisão. A partir de hoje, você faz a barba, toma um banho e põe veste real. A partir de hoje, você não vai ser mais humilhado, porque a promessa se cumpre na sua vida. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que a promessa nem sempre vai se cumprir onde você acha que vai. Porque na sua cabeça, tem uma promessa em andamento aí. Eu estou perto da minha família, eu estou num emprego interessante, você está vendo aqui, ó. E Deus está falando, é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu vou te levar para lugares estranhos. E eu vou te fazer lá o que nem tem ainda, porque a profissão que foi criada para José nem existia. Então, a partir de hoje, eu te levo para um lugar estranho, te levanto lá, para que a minha promessa seja cumprida. Você sabe como é que começou o cumprimento de Gênesis 12? Aqui. As gerações foram passando, ele foi para o Egito, foi se multiplicando, Faraó foi com a cara dele, falou assim, teu povo é meu povo, pode trazer. Veio pai, veio mãe, veio parente, trouxe todo mundo lá. Foi gente atrás de gente, geração atrás de geração, até que esse Faraó morre, e o que está lá agora faz uma pergunta, peraí, a gente está no Egito e tem mais hebreu? Que história é essa? Vamos prender esse povo aí. E aí cumpre-se a promessa de Gênesis, porque lá em Gênesis vai dizer, o próprio Deus dizendo para Abraão, a tua descendência passará a partir da 4ª geração. Está aqui no texto. A promessa que Deus fez lá atrás para Abraão, se cumpriu lá na frente. Quando estava todo, irmão, entenda isso, na cabeça de todo mundo, o povo que estava preso, os hebreus que estavam presos, os escravos que trabalhavam lá, eles eram para a morte. Mas aí Deus manda um homem chamado Moisés. E quando a promessa de Deus ela é tão perfeita e tão linda, que olha quem Deus mandou. Tinha tanta gente para mandar, tinha tanto profeta para mandar, que quando Deus aparece para Moisés lá na sarça ardente, fala, Moisés, quero te usar. Moisés dá um glória, tira a sandália, o lugar que eu estou pisando é santo, pode falar, Deus, que aqui é terra. Então, Moisés, vai lá no Egito. Você está brincando, né, Zé? Sair fugido, ameaçado. O senhor quer que eu volte lá? É, porque a promessa nem sempre se cumpre como você acha. Você acha que alguém estava esperando Moisés lá? Eu acho que os irmãos lá se reuniam para orar. Eles diziam, irmãos, Deus vai mandar alguém aqui. Vocês lembram? Vocês sabem da história do nosso patriarca? Vocês sabem da história do nosso povo? Deus vai mandar alguém aqui. Deus vai mandar alguém aqui. Deus vai mandar alguém aqui. Quando eles veem Moisés passando, imagino eu, eles olham e falam, não, não é esse não. Porque era improvável. Faraó, quando olha para ele, diz, você está de brincadeira, meu camarada. Você cresceu aqui dentro, você traiu o povo, você matou um egípcio, você enterrou, você saiu correndo, e agora você volta para o povo ir embora. Aí lá atrás na sarça, ele tinha perguntado para Deus, o que é que eu digo lá? Aí Deus diz assim, o eu sou me enviou. Oh glória. Está preparado para pegar a promessa?
Sabe por quê? O eu sou garante. 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 Só que você precisa se mover, irmão. Você precisa sair de Ur dos Caldeus. Se você não sair de Ur dos Caldeus, não vai acontecer. Se você não se manifestar e não se mover, não vai acontecer. Você está perto de pessoas erradas. Você está perto de pessoas que não acreditam na promessa. Você está perto de pessoas que esnobam a tua promessa. Você está perto de pessoas que sequer compactuam da mesma fé na promessa que você tem. E você está achando que vai ali acontecer. Levanta. 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 O que significa esse levantar? Significa que está na hora de você tomar uma atitude ministerial. Está na hora de você tomar uma atitude lá em casa. Está na hora de você tomar uma atitude lá no trabalho. Está na hora de você tomar uma atitude lá com os teus filhos. Porque enquanto você ficar, Deus vai abençoar sim. Estou dizimando. Tá a bênção. Deus vai fazer tudo. Eu só preciso ficar aqui. E Deus vai mandar maná do céu. Não. Para Deus mandar maná do céu, você tem que andar e ficar com fome. Para a água sair da rocha, você tem que andar e ficar com sede, que Ele providencia no meio do caminho. Enquanto você ficar parado em Ur dos Caldeus, achando que vai acontecer alguma coisa, você vai morrer na praia. E aí você vai começar a soltar para os quatro ventos que a promessa não está se cumprindo, que Deus não está me ouvindo, que as promessas que Ele fez, nunca se cumpriu, você nunca saiu. Não é que a promessa nunca se cumpriu, é que você nunca saiu. A hora que você levantar, tomar uma atitude e sair, e ir em direção à promessa, você fica despreocupado que Ele garante a sua vitória. Ele garante. Ele garante. E aqui eu vou finalizar só para você entender um detalhe. Quando a promessa se cumpre, é importante nós entendermos que quando Deus realiza promessas, Ele realiza promessas com um propósito. Porque às vezes a gente acha que nós somos o centro. Deus cumpriu, fez uma promessa gloriosa. E às vezes a gente acha que nós somos o centro. Entenda uma coisa, quando Deus falar, eu vou salvar a tua casa e tua família, a nossa parte é se alegrar. Porque ao salvar a tua casa e a tua família, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E isso só vai acontecer quando você se levantar e ir. Rafael, fala melhor esse negócio de se levantar aí, que eu não estou entendendo não. Você precisa se mover. Você precisa se movimentar, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa para isso acontecer. Você precisa chamar um culto na tua casa, chamar um culto no lar. Deus prometeu salvar a tua família? Você precisa chamar um culto no lar, você precisa fazer uma oração, você precisa... Qual que foi a promessa? Você precisa criar, levantar e ir. Porque o restante, Ele vai se responsabilizar. Enquanto você ficar aqui, está tudo acontecendo, a tua casa está daquele jeito... E você dizendo, não, Deus vai fazer. É óbvio que Deus vai fazer, porque a promessa é dEle. Mas quem levanta e vai, somos nós. Quem movimenta o caminho, somos nós. Às vezes a gente acha, irmão, que o Senhor, Ele é o nosso fast food. É o delivery, que a gente fica aqui pedindo e vai entregando. Sem frete. Vai entregando. Frete grátis. Vai entregando.
Sendo que a palavra de Deus diz ao contrário. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Aquele que bate, abre. Aquele que busca, encontra. Enquanto eu ficar parado, nós precisamos entender isso essa noite. Enquanto eu ficar parado e não sair de Ur dos Caldeus e não me movimentar, não vai acontecer. E é por isso que você vê muita gente frustrada. Porque foi pregado um evangelho para ela, lá de Mateus capítulo 11, verso 28, de uma forma errada. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem, é só ficar, está tudo bem, tranquilo, só senta. Dizima, oferta, é vida de flores, ele é bom, ele é maravilhoso, fica tranquilo, você não tem que fazer nada, só vem, enche a igreja, põe um monte de gente aqui, enche bastante, quando estiver bem cheia, eu vou lá e prego 11:28 de novo, vem mais gente. Aí quando você começa a caminhar sentido a promessa, começa o quê? Dá fome, aí você não sabe como pedir maná, porque ninguém te ensinou. Ainda bem que aqui a gente aprende, né? Ainda bem que aqui é uma igreja cristocêntrica. Mas aí você vai andando, o que acontece muito? Você vê um monte de gente desviada dos caminhos do Senhor. Por quê? Ele vai andando e dá sede. Aí ele fica, sede? Ia dar sede? Mas ninguém falou que ia dar sede. O que eu faço agora? Eu volto tudo para pegar água? Aí ele volta tudo para pegar um pouquinho de água. Sendo que era só ele tocar na rocha. Só que a gente está tão acostumado a ficar em Ur dos Caldeus, que quando a gente começa a pegar sol, começa a dar fome, começa a dar sede, a gente quer voltar. Deixa eu te dizer uma coisa, e aqui eu encerro a mensagem com esta frase: não volte. Não, é daqui para frente. O Deus que te fez promessa vai fazer cair maná do céu, mas é para frente. O Deus que te fez promessa vai fazer brotar água da rocha, mas é daqui para frente. O Deus que te fez promessa vai fazer você ficar protegido de dia e de noite, no sol, na chuva, em todo período até você chegar. Mas você não pode voltar. Se você estava pensando em parar, em voltar, você está proibido. Fechou? Deus não manda a palavra em vão não, irmãos. Tem gente aqui hoje pensando em parar. Chega de ir para a igreja. Mas em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para te dizer, chega nada. Você está só no caminho, continua. Continua. Ai, mas eu tenho tanto tempo de igreja já, que se eu saísse, ninguém ia acreditar. Nossa, ia ser um escândalo, porque eu tenho muitos anos de crente, e aí se eu saísse, você não vai sair, ao contrário, Deus vai te honrar na casa dele ainda. Você só precisa continuar, você não pode parar ou voltar, você tem que continuar. Você quer chegar na promessa ou não? Eita glória. Você quer chegar na promessa, sim ou não? Então caminha, irmão. Só Josué e Caleb que entrou. Você tem que ir. Se você não for e ficar em Ur dos Caldeus, você vai ver todo mundo chegando, todo mundo sendo abençoado, todo mundo contando testemunho, todo mundo dando glória e aleluia, e você, Deus não me ouve. Claro, tu ficou. Você não levantou. Eu sei que você está meio dormindo aí, mas acorda seu irmão e fala assim, é para levantar, hein? É para levantar, hein? É para levantar. É para ir.
Nem olha, só vai. Quantas perguntas Abraão fez para Deus? Quantas perguntas? 0. Mas onde? Mas com quem que eu vou? Vai ter lanche? Vai ter alguma coisa? Com quem que eu vou? Vai muita gente? O que vai acontecer lá? Mas o senhor não disse onde é, qual o endereço? Onde que eu vou? Para que eu vou? Para quê? Para quê? Porque a maior pergunta é para quê? Por que Deus está fazendo aquilo? E a gente começa a perguntar para Deus o para que aquilo. Deus me colocou através do pastor para cuidar dos adolescentes, junto com a minha esposa. Para quê? O para quê é dele, não é para mim. É ele que tem o para quê. É ele que tem o porquê. Eu não preciso entender o para que é, o porquê que é. É ele que tem o porquê e o para quê. A gente tem que levantar e ir. O resto é com ele. Não, às vezes o pastor chega e diz assim, irmão, já estou terminando, porque agora no final ficou a feijoadinha, tá? Segura aí. Às vezes Deus usa o pastor, vai em você e diz, escuta, eu estou pensando em te levantar, eu estou pensando em abençoar você aqui. Não é o momento, não é porque quem disse que não é o momento? Existe um representante de Deus aqui. Se Deus está escolhendo, se Deus está mostrando, se Deus está levantando, quem somos nós? E aí eu continuo em Ur dos Caldeus, e eu digo, passa para outro. E aí vem diácono daqui, vem presbítero dali, vem pastor dali, depois de 10 anos, eu ainda sou diácono. Mas o que está acontecendo? Tu ficou. Você não levantou e foi. Você ficou. E Deus está falando muito fortemente essa noite, para eu cumprir promessa, não dá para ficar parado. Para eu constituir a minha promessa, não tem como ficar parado. Você tem que levantar e ir, e obedecer. Senão não vai ter como. A gente acha que as coisas vão acontecer do nosso jeito, no nosso momento, da nossa forma. E o Senhor está dizendo essa noite, você ora o Pai Nosso para mim. Você ora que é para ser feita a minha vontade, assim na terra, como no céu. E aí quando eu mando alguém para te abençoar, você fala, hoje não. Você ora, Senhor, toma conta da minha vida. Ó. Aí quando Deus toma conta da vida e vai abençoar, hoje não. Então, irmãos, que nós possamos entender essa mensagem. Que a promessa de Deus, ela está de pé na sua vida, amém? Ela está de pé na sua vida. A única coisa que nós temos que entender é que enquanto nós ficarmos parados em Ur dos Caldeus, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Deus tem um projeto grande, uma promessa grande, coisas grandes na sua vida, mas enquanto você ficar parado, isso não vai acontecer. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Dá uma linda salva de palmas essa noite para o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. E alguém se escondeu atrás do banco?